Boa noite, queridos. Graça, amor e paz. Vocês acharam que não ia ter ministração hoje, né? Mas Deus colocou algo no meu coração e eu tenho que passar para vocês. Amém? Pode se assentar. Pode se assentar. Eu descobri uma coisa aqui na igreja, quando o ar-condicionado está ligado, o pessoal reclama de frio. O problema não é o ar-condicionado, o problema é que a gente fica parado. Na próxima terça-feira eu vou colocar no mínimo, vou deixar isso aqui gelado para ver se a gente consegue esquentar esse trem. Não pode ficar parado não, queridos. Eu falei bem assim, Senhor, ainda bem que eu vou ministrar uma palavra, vai dar um tempo de descansar, porque eu não aguento mais dançar não, estou ficando velho, Senhor. Sabe, queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu espero que você compreenda, queridos. O título da ministração, queridos, eu vou falar sobre celebração. O título da ministração é celebrar é uma arma espiritual que nós temos e infelizmente não estamos usando. E quando Deus colocou no meu coração o desejo de fazer esse culto de terça-feira de celebração, em agradecimento a Deus, queridos, por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus fez e por tudo que Deus irá fazer. Então quero que você preste muita atenção nessa ministração, queridos, porque eu acredito que depois de hoje a sua vida vai mudar. Porque o que está faltando na minha vida e na sua vida é celebração. Deus, Ele nos deu a oportunidade de fazermos culto de celebração aqui na igreja, mas que possamos levar essa celebração para a nossa casa, para o nosso trabalho, aonde nós estivermos, queridos. Abra sua Bíblia em Salmo, capítulo 118, 24. Felipe, ele coloca rápido aí, então eu vou citar aqui uns versículos e ele vai colocando ali, para a gente poder compreender, o que a palavra de Deus diz sobre celebração. Sabe, queridos, celebrar é bom demais, queridos. Só que o problema é que a gente só celebra, e quando celebra, quando acontece alguma coisa boa na nossa vida. E a gente tem que mudar os nossos hábitos, porque a igreja, queridos, ela é conhecida, e a igreja, ela impacta o mundo através da celebração. A celebração é uma arma que Satanás, ele não resiste. Sabe, queridos? E eu lembro, quando eu era criança, eu lembro que a gente passava uma luta, sabe, queridos, era uma dificuldade, mas de vez em quando, uma vez a cada uns 2 meses, meu pai fazia um forró lá em casa. Sabe, queridos? E quando meu pai fazia um forró, queridos, a gente não tinha conhecimento da palavra de Deus, nada não, mas fazia festa. Parecia, queridos, que renovava as forças ali, parecia que a gente já ficava esperando, lutava para chegar o dia da celebração, o dia da festa. E a gente percebe que esses hábitos as pessoas vão se perdendo. E nós, queridos, principalmente a igreja, nós temos que ter o hábito de festejar. É lógico que não vai ser com forrozinho, né, queridos? Mas de uma forma diferente nós temos que celebrar, nós temos que festejar. Olha o que a palavra de Deus diz, Salmo 118, 24. Diz o seguinte: este dia foi especialmente preparado pelo Senhor. Vamos nos alegrar nele e festejar. Quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus, celebrar não é apenas sentir alegria, entenda isso. O problema nosso é que nós celebramos só quando nós estamos alegres. E celebrar não é só quando sentimos alegria. Celebrar, queridos, é uma escolha espiritual. Quer dizer, independente da circunstância que você está vivendo, você pode escolher celebrar. Por quê? Porque nós temos motivos para isso. Nós temos motivos para isso. Celebrar, queridos, é reconhecer a mão de Deus na nossa vida, mesmo quando ainda não vimos acontecer. Isso, queridos, é o que tem que nos mover. Você não viu a mão de Deus acontecer na sua vida, mas se você tem fé, você vai celebrar antes de ver. E você vai ver através da palavra de Deus que isso é possível. Sabe, queridos? Então celebrar é o quê? Quando você celebra, queridos, é uma forma de você expressar a sua fé. Celebrar é a expressão da fé.
Eu não sei se as pessoas já falaram para você, ou falaram de alguém para você, puxa, eu não sei como fulano sofre, passa luta, passa dificuldade, mas sempre está alegre. Fulano está lutando contra uma enfermidade, está difícil de ver, mas sempre está alegre. Por quê, queridos? Porque a celebração, queridos, é um ato de fé, né? E nós celebramos sim pelo que Deus já fez. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 103, 1, 2. Dê louvores ao Senhor, ó minha alma, todo o meu ser, louve ao seu santo nome. Louve ao Senhor, ó minha alma, e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Sabe, queridos, quando nós celebramos, nós lembramos das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Por exemplo, você sabe por que você está triste? Porque você esqueceu do que Deus já fez na sua vida. Porque se você lembrar todos os dias do que Deus já fez na sua vida, de onde que Ele te tirou, o que Ele já te livrou, você vai encontrar motivos para celebrar. Sabe? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, a gente vê lá em Êxodo, no capítulo 15, eu não vou abrir aqui para a gente ganhar tempo, quando Israel saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, a palavra de Deus diz que Miriam pegou um tamborim e dançou adorando ao Senhor. E essa atitude dela, queridos, envolveu todo o povo de Israel, e todo o povo de Israel celebrou a vitória depois de tê-la visto com os olhos. Então olha só a atitude de Miriam, queridos. A Miriam, uma pessoa só, impactou uma nação toda e levou uma nação toda a celebrar, a se alegrar a vitória que o Senhor deu. Por isso que nós, queridos, temos que tomar cuidado, porque às vezes, queridos, você com a tristeza, você leva as pessoas à tristeza, mas com a alegria, você leva as pessoas à alegria. Nós temos poder de influenciar as pessoas. Então, o que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que fazer memória das bênçãos que Deus nos deu. Lembrar, queridos, lembrar, né? Por exemplo, hoje é que dia? Hoje é dia 2? Dia 2, não posso esquecer, amanhã é dia 3, amanhã eu faço aniversário de namoro. Ainda bem que vocês me ajudaram a lembrar, que eu preciso celebrar, ué. Sabe, queridos, 25 anos, isso mesmo, 25 anos de namoro. Eu comecei a namorar com a pastora Débora no dia 3 de dezembro de 2000. Aí, tá vendo? A Débora, se ela estiver assistindo, ela tá feliz, hein? Olha aí, Gui, tá vendo isso? Você estava nascendo e eu estava começando a namorar. Eita maravilha, viu? Então, queridos, nós temos que aprender a fazer memórias das bênçãos de Deus. Sabe, a gente tem que listar, colocar vitórias passadas que Deus nos deu. Colocar na geladeira para a gente não esquecer, para a gente encontrar motivos de celebrar, porque isso tem que ser motivação para nos alegrar naqueles dias que estaremos tristes. Naquele dia que nós vamos estar assim propício a ficar deprimido, querido, aí nós vamos olhar e falar, não posso ficar deprimido, olha só o que Deus já me deu de vitória, olha só de onde que Deus me tirou. Eu tenho que ser grato a Deus por isso. Sabe, queridos, nós temos que testemunhar, queridos, testemunhar em voz alta, isso é celebração, é você contar o que Deus tem feito na sua vida. Sabe, queridos, às vezes o pessoal chega lá e fala bem assim, poxa vida, está rolando uma festa aí. Por que está rolando uma festa aí? Porque hoje faz 25 anos que eu me batizei, que eu entreguei a minha vida para Jesus. E você tem que falar em voz alta quando as pessoas perguntar. Então a celebração, queridos, ela é importante para impactar. Aí eu pergunto para você, você tem celebrado sua história com Deus? Ou apenas está na presença de Deus para pedir a próxima bênção? Sabe, queridos, eu vou falar algo para você, queridos. Quando a gente para analisar a nossa vida, quando eu paro para analisar a minha vida, o que Deus fez por mim, eu não tenho o direito de pedir mais nada para Ele. Sabe, queridos, se Deus interrompesse agora a minha vida e decidisse me levar, queridos, eu iria agradecido pelas bênçãos que Ele tem feito na minha vida. Porque quando nós, queridos, temos o costume de agradecer e lembrar do que Deus fez, queridos, a gente tem motivo de sobra para continuar avançando. A gente não fica preocupado com as lutas, com a dificuldade, se a bênção vai vir ou se não vai vir. Se Deus fez, Ele vai continuar fazendo, e nós temos que celebrar.
Nós precisamos celebrar. Sabe, queridos? Celebramos pelo que Deus está fazendo. Quer dizer, celebramos pelo que Deus fez e celebramos também pelo que Deus está fazendo. A palavra de Deus em Romanos 8:28 diz: e sabemos que tudo quanto nos aconteceu está operando para o nosso próprio bem, se amamos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Você está na luta, você tem que celebrar pela luta, porque se você está servindo a Deus, essa luta é para o seu bem. E quando nós compreendemos isso, queridos, nós celebramos mesmo em meio à dificuldade. Mesmo em meio à dificuldade. Ah, pastor, mas não é assim, não é assim? Eu não vou ler não, mas a palavra de Deus, lá em Atos, capítulo 16, diz que Paulo e Silas celebraram e cantaram louvores no meio da prisão. Quer dizer, eles não esperaram a porta abrir para poder celebrar. Eles não esperaram sair da prisão para poder celebrar. Na verdade, não tinha possibilidade nenhuma deles saírem daquela prisão. Às vezes você está passando por um momento de luta, de enfermidade. E sabe por que você está morrendo? Porque você está triste. Porque você está se acabando em remédio. E a celebração, e a festa, e as alegrias. E o que Deus já fez na sua vida. Agora porque está passando por um momento de dificuldade, você vai se entregar? Olha de onde Deus já te tirou. Eu não sei quanto a você, mas eu com 21 anos de idade, queridos, eu entrei literalmente debaixo de uma carreta com uma moto e Deus me tirou de lá de baixo. Por isso que, queridos, eu não tenho dificuldade de entregar a minha vida para Jesus e fazer, porque se fosse por mim mesmo, já era para mim estar morto. E se eu vivo hoje, é porque um dia eu permiti com que Cristo vivesse em mim. Então por isso que nós precisamos aprender a celebrar, porque na celebração há cura, há milagre, há restauração. Olha o milagre que aconteceu na vida de Paulo e Silas, eles estavam presos, condenados. E a celebração, queridos, foi uma arma espiritual que impactou o inferno e fez com que todas as cadeias se abrissem e levaram. A celebração, queridos, ela pode trazer a libertação da sua vida de uma enfermidade, de um problema, de uma dificuldade. O problema é que faz tempo que você não celebra. Por quê? Porque você entrou no automático. Você primeiro quer que Deus faça, para depois você celebrar. Só que não funciona assim, queridos, não funciona assim. Então celebre no meio das lutas. Celebre. Fazer festa, queridos, quando você tem vitória, é fácil. Agora fé é você fazer festa em meio à luta, em meio à derrota. Sabe? Celebre enquanto a resposta ainda está sendo formada. Calma, Deus está te preparando. Para que Deus vai te dar agora, nesse momento? Para o seu coração se encher de exaltação? Para você se afastar da presença de Deus? Deus não te deu nada e você ainda acha que é tudo nesse mundo? Imagina se Deus te der alguma coisa. Imagina se Deus colocar as bênçãos na tua mão. Eu estava falando com um irmão e eu falei bem assim para ele, ó, Deus ele vai te prosperar muito. Sabe por quê? Porque quando você estiver no meio da prosperidade abundante, você vai poder viajar para qualquer lugar, tirar férias para fazer qualquer coisa, mas você vai decidir estar na presença do Senhor. Agora, queridos, tem uns irmãos aí que já recebeu o PLR, já ninguém vê mais na igreja, filho. Partiu férias, partiu praia, né? Só porque entrou o PLR. Imagina se entra a bênção de Deus. Por isso que Deus nos prepara, queridos, para a gente preparar. Por quê? Porque o que Deus quer é formar o quê, queridos? Os nossos corações, corações sábios. Você mesmo tendo condições, você vai fazer aquilo que realmente é importante, você vai estar na presença de Deus, né? Agora como que Deus vai te abençoar? Deus não te dá nada e chega domingo, é uma preguiça para vir para a igreja. É uma coisa que Deus falou no meu coração, foi no culto. Sobre os lugares que nós temos na igreja, às vezes nós nos matamos para ter bons lugares na faculdade, às vezes lutamos para poder ter um bom lugar numa prova, às vezes no trabalho, né, queridos? A gente se mata, estuda, perde hora de sono, para quê? Para ter uma promoção.
Agora a gente tem um lugar aqui na igreja, onde a gente está sendo preparados para um dia reinar com Cristo. E muitas vezes esse lugar fica vazio porque a gente não valoriza. A gente valoriza outras coisas, mas não valoriza esse lugar. A gente acha que o poder de Deus está numa fé rasa, está no ato de ir para o monte. Está no ato de ficar visitando igreja, de visitar pregador famoso. E esquecemos, queridos, que quando você quer se formar numa faculdade, a maioria do tempo você fica sentado, ouvindo e aprendendo. Sabe, queridos? Então nós temos que caminhar para uma fé profunda. Eu não estou falando para você que não é bom ir para o monte, é bom. Eu já fui muito no monte, só que foi a minha época. Hoje Deus fala comigo de forma diferente. Eu prestei atenção naquela conversa de Jesus com aquela mulher samaritana, onde Jesus falou que, o importante é adorar o Senhor em espírito e em verdade, dentro do nosso coração. O que adianta a gente vai para o monte, ora e é rebelde na igreja? Não cuida direito dos nossos filhos? Que fé é essa? Uma fé rasa, queridos. Uma fé rasa. Sabe? Vai para monte de segunda a sexta-feira, mas não consegue vir nos cultos da igreja, onde vai ouvir a palavra de Deus, não consegue ficar sentado na igreja, ouvindo a instrução de Deus. Como que Deus vai liberar poder para uma pessoa assim? Como que Deus vai liberar poder para uma pessoa que não consegue escutar um pastor que ele escolheu, que ele levantou para pregar? Como que Deus vai usar uma pessoa que não consegue obedecer o seu líder? Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Sabe? Começa a celebrar, começa a falar como quem já recebeu. Por exemplo, você está doente, para de falar dessa doença. Começa a falar de cura, de restauração. Começa a falar do dia que você vai subir aqui e vai testemunhar a cura e a restauração que Deus fez na sua vida. Não, pastor, eu já estou orando, estou celebrando, porque um dia Deus vai me dar a oportunidade, eu vou subir, eu vou contar o meu testemunho. E se não contar o meu testemunho aqui, eu vou contar quando eu chegar lá no céu, que eu fiquei firme, em nenhum momento desacreditei que Deus poderia me curar, poderia me restaurar. Sabe, queridos, nós, queridos, somos um povo forte, porque nós temos um Deus forte. Agora, que povo forte é esse que só reclama da vida, só reclama das lutas? Sabe, nós precisamos ajustar a nossa linguagem. Nós não podemos falar talvez. Talvez. Eu acho que eu vou ser curado. Não. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu só sei de uma coisa. O que você sabe? Eu só sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Sabe, queridos? Eu ainda não vejo a cura, mas já celebro o Deus que cura. Sabe, queridos, o problema é que nós queremos a cura para poder celebrar a cura. Não, vamos celebrar o Deus que cura, porque Ele cura, independente se Ele quiser ou não. Ele cura. Ainda não vejo a porta aberta, mas já celebro o Deus que abre porta. Sabe, queridos, nós vamos avançar, porque nós vamos parar de celebrar só quando a vitória vem. Porque o Senhor dos Exércitos, Ele já está na minha e na tua vida. E muitas vezes nós sofremos derrota, queridos, porque nós não temos fé. Porque nós não temos fé. Nós achamos que Deus Ele nos abençoa por causa do nosso muito fazer. Não, queridos, o fazer nosso é consequência da nossa fé. Eu não faço para Deus me abençoar, eu faço porque eu amo. Sabe? Celebrar, queridos, produz um ambiente sobrenatural. Você quer produzir um ambiente sobrenatural? Que nem, por exemplo, nós estávamos aqui na igreja agora celebrando. Nossa, o ambiente ficou algo sobrenatural aqui. Por quê? Porque nós celebramos. Olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 5, 13 e 14. Tu és santo, tu que habita entre louvores de Israel. Primeiro eu li Salmo 22, 3. Tu és santo, tu que habita entre louvores de Israel. Agora 2 Crônicas 5, 13 e 14. Os que tocavam trombetas e os cantores se uniram como se fosse um só, para louvar e dar graças ao Senhor. Eles se uniram como um só para quê? Para aparecer? Para mostrar que sabe tocar? Para mostrar que sabe cantar? Não.
eles se reuniram como um só para dar graças ao Senhor. Preste atenção no que vai acontecer aqui. Ao som de trombetas, de símbolos e outros instrumentos de músicas, todos levantaram as suas vozes para louvar e dar graças ao Senhor. A letra do hino era a seguinte: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Naquele momento desceu uma nuvem e encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar o seu trabalho, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Você sabe o que impede a celebração, queridos? Sabe o que impede a celebração? Porque muitas vezes nós não nos unimos. E quando nós nos unimos, quando nós decidimos vir para o culto, para que nós vamos para o culto? Eu vou chegar lá no culto, vai ter um café? Vai ter um café, eu vou tomar um café. Eu vou chegar lá no culto, meu irmão vai estar lá? Vai estar lá, eu vou conversar com ele. Mas o meu propósito não é esse. O meu propósito é celebrar junto com os meus irmãos ao Senhor. Então, na hora que começou o culto, pode ter café, pode ter o que for, mas eu vou estar junto com os meus irmãos. Enquanto meus irmãos estiverem celebrando, eu vou estar celebrando junto. A gente tem que unir, queridos, os nossos pensamentos, porque onde há celebração, a presença de Deus manifesta. A presença de Deus, queridos, encheu a casa do Senhor. Sabe? Davi, queridos, ele dançava diante da arca do Senhor com todas as suas forças. Está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. E o que aconteceu? E a presença de Deus entrou junto com a celebração. Então a celebração, queridos, é um chamado à presença de Deus. Quer dizer, quando você celebra, quando você louva ao Senhor, você está chamando a presença dEle para a sua vida. Aí eu pergunto para você, você tem celebrado dentro da sua casa? Por isso que tem aquele monte de problema lá. Por isso que tem aquele monte de luta lá. Está na hora de você fazer festa na sua casa. Está na hora de você celebrar. Está na hora de você agradecer a Deus. Sabe, queridos, a gente precisa celebrar, né? Cultive um espírito de gratidão em casa. Celebre em família, mesmo sem motivo aparente. Sabe, queridos, faça da celebração um estilo de vida, não um evento de domingo. Por exemplo, nós vamos ter um momento de celebração aqui toda terça-feira do mês de dezembro. Agradecer a Deus pelo que Deus fez, pelo que Deus está fazendo e pelo que Deus irá fazer. Leve isso para dentro da sua casa. Saia daqui com essa alegria e contagie os seus. Sabe por quê, queridos? Porque quem celebra atrai a presença de Deus. Quem celebra atrai a presença de Deus, queridos. E quem reclama? Quem reclama, queridos, atrai peso no espírito. Até a fisionomia da pessoa que reclama muda. É impressionante, queridos, como você conversa com a pessoa, você vê a pessoa na presença de Deus, o rosto dela é diferente. Aí quando a pessoa sai da presença de Deus, fica um negócio esquisito, escuro. Por quê? Porque a pessoa só vive para reclamar. Ainda bem que você é crente. E graças a Deus que você, homem que está casado com a sua esposa aqui, casou com uma mulher crente, porque ela não reclama, ela só celebra em casa. E você também, mulher, casou com um homem crente. Graças a Deus seu marido é crente. Você nunca vê ele reclamando em casa. Você só vê ele celebrando, fazendo festa. Bom, é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Não é? Chega aqui na igreja é uma alegria só. Chega em casa, fecha a cara. Não é, queridos? A gente tem que mudar. Chega na igreja, está alegre, cumprimenta o irmão. Chega em casa, é uma tristeza, queridos. Não, vamos começar a celebrar. Começar a celebrar em casa. Por quê, queridos? Porque celebração é um testemunho para o mundo. Quando você celebra, você testemunha Cristo. Quando você celebra, você está feliz em todo o tempo, no seu trabalho. Aí as pessoas vão querer saber o que vai acontecer. Eu quero ir lá na igreja onde você vai. Eu quero ver como é que é lá, né?
Por quê, queridos? Porque é um testemunho, você vai estar testemunhando. Não significa que a pessoa vai vir para a igreja e vai começar, não, ela vai aprender. Que nem a gente está aprendendo aqui, queridos. A gente está sofrendo, e é o que Deus falou comigo. Sabe por que a gente está sofrendo, queridos? Porque a gente não aprende. A gente não aprende, a gente é cabeça dura, a gente não aprende. A gente escuta a palavra e não pratica. Porque Deus, queridos, Ele quer que o nome dEle seja glorificado através da minha vida e da tua vida. Mas isso só vai acontecer quando a gente começar a praticar a palavra de Deus. Quando a gente começar a entender o nosso lugar no reino de Deus. A gente não está aqui para reclamar, a gente não está aqui para murmurar, a gente não está aqui para fofocar, a gente não está aqui para ser melhor do que ninguém. A gente está aqui, nós estamos aqui para cultuar o Senhor, para celebrar o Senhor. E é isso que nós temos que entender, queridos. Nós temos que tirar esses espíritos malignos que tentam nos desviar. Sabe, queridos? A gente precisa aprender a cumprir as nossas responsabilidades. Às vezes você quer ser abençoada, mulher. Eu vou falar com as mulheres, né? Mas também os homens também têm esse problema. Mas vamos falar um pouco para as mulheres. Quando é para ir para uma festa, quando é para ir para o shopping, você vai para o salão, se arruma 2 dias de antecedência. Quando vem para a igreja, chega atrasado e ainda vem reclamando. Como que você quer a bênção de Deus na sua vida? Né? Como você quer ver a bênção de Deus para a sua vida? A mesma coisa os homens, para ir para um jogo de futebol, vai para o estádio, chega 4 horas de antecedência. E chega lá, fica gritando que nem um bobo ainda. Timão, eu. Aí o time perde, chora. Aí para a igreja, não vou não, porque eu estou cansado. Como que quer bênção de Deus para a sua vida? Sabe, queridos? Sendo que o mais precioso, o mais importante para a gente é Deus, queridos. O inimigo está o tempo todo tentando tirar isso da gente. Depois que eu descobri isso, queridos, minha vida mudou. Porque eu tenho que buscar o Senhor com ânimo. Que time de futebol, nada. Isso aí não vai me dar futuro nenhum, não. Isso aí só faz os irmãos ficar brigando no WhatsApp. Né? O Flamengo ganhou do Palmeiras e você descobre que os irmãos corintianos é tudo flamenguista. Meu Deus do céu. Né? É uma coisa que a gente não consegue compreender, mas fazer o quê, né, queridos? Cada um, não dá. Sabe, queridos? Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Estejam sempre alegres, permaneçam sempre em oração, estejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque essa é a vontade de Deus para vocês que pertencem a Cristo Jesus. Você pertence a Cristo Jesus? Quem pertence a Cristo Jesus, levante a mão. Olha como é que você tem que estar. Estejam sempre. Por que você chegou de cara feia hoje na igreja? Pastor, como que você sabe? É só olhar para sua cara. Estejam sempre alegres, permaneçam sempre em oração e estejam sempre agradecidos, haja o que houver. Sabe, queridos, eu vou falar algo para você, queridos, falar de novo do Dudu. O Dudu, ele está passando por um momento difícil, queridos, e ele está aqui celebrando. Por quê? Porque ele compreendeu esse trecho da palavra de Deus. No dia que nós velamos a mãe dele, no dia que nós enterramos a mãe dele, ele veio aqui cultuar o Senhor. Muitos, queridos, estariam em casa chorando. E é lógico, tem todo o direito. Eu não estou falando que não tem o direito. Tem o direito disso. Mas quem entende, queridos, haja o que houver, vai celebrar o Deus maravilhoso que tem. Sabe? E é esse o nosso testemunho, queridos. Daniel, queridos, ele celebrava a Deus orando 3 vezes ao dia, mesmo quando isso levou à cova dos leões. Está lá em Daniel 6:10. Sua celebração constante foi testemunho e ao final glorificou o Deus Altíssimo diante de toda a Babilônia. Ele não desistiu de celebrar. A gente vê, queridos, que ele orava, mas deixa eu falar um negócio para você, queridos. O que incomoda as pessoas não é oração, é celebração.
Eu não sei se você já aprendeu, você quer provocar uma pessoa que não gosta de você? Fica feliz. Fica feliz. Uma vez eu estava aconselhando um casal não, um cônjuge, e tinha separado, né? Aí, e não foi justo aquela separação. Aí eu aconselhei e falei bem assim, ó, eu sei que vai ser difícil, mas você quer lutar pelo seu casamento? Você quer que a pessoa que você ama, ela venha conversar com você para se reconciliar? Quero, fica feliz. Mas como que eu vou ficar feliz, pastor? Fica feliz. Porque a nossa felicidade, queridos, é que incomoda as pessoas, é que mexe. Daniel, queridos, ele foi acusado injustamente, ele foi condenado a ser na cova dos leões. Por quê? Porque não importava a circunstância, ele tirava um momento para orar e para celebrar o Senhor. Sabe, queridos? Sabe? Celebre de um modo que o mundo perceba que sua alegria vem de outra fonte. Você não está alegre porque você é o diretor da empresa que você trabalha, você é o funcionário que ganha menos, mas você está alegre por causa do Deus que você serve. A sua alegria, ela não vem do mundo, ela vem do Senhor. Sabe? Não baseie seu humor nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Ai, pastor, estou num momento difícil. Vai celebrar o Senhor, ué. Vamos nos alegrar, vamos buscar ao Senhor. Sabe? Seja um cristão, queridos, contagiante, não sombrio. Como que nós vamos contagiar? Sendo que a gente tem que ser contagiante, alegre. As pessoas, elas vão ficar do nosso lado que a gente está alegre. Tem pessoas que só reclamam, queridos. Na hora que você vem entrando, você já desvia. Agora, quando você vê aquela pessoa alegre, é impressionante. A alegria te chama. Chegou, irmão, está chegando. E a gente não percebe, queridos, a gente só reclama, a nossa vida está indo para o buraco. E o pior de tudo, quando chegar o nosso momento de partir, as pessoas vão falar, graças a Deus. Eita, a pessoa só veio para a vida para reclamar. Deus deu uma vida inteira para a pessoa aproveitar, a pessoa só reclamou. Ah, pastor, é porque você não viveu as lutas que eu vivi, e você não viveu as que eu vivo. Sabe, queridos? Semana passada mesmo eu estava derrotado. Ninguém aqui percebeu. Estava derrotado a semana passada. Sabe aqueles dias que você está muito triste, muito triste? Estava derrotado, queridos. Só que não é porque eu estou derrotado, que eu tive uma luta e eu fui derrotado, fui humilhado, que eu vou chorar. Não, eu vou buscar o Senhor. Por quê? Porque eu creio que Deus vai restaurar, Deus vai transformar a minha luta em vitória. Sabe, queridos? Celebrar, queridos, é declarar quem Deus é, e não apenas o que Ele faz. Por isso que nós temos que celebrar constantemente. Nós não estamos celebrando a Deus pelo que Ele faz, nós estamos celebrando pelo que Ele é, poderoso, maravilhoso, Deus forte. Sabe? Olha o que a palavra de Deus diz em Neemias 8:10. E Neemias acrescentou, hoje é o dia para ser comemorado. Comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que passam necessidade. Este é um dia consagrado ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Vocês não devem ficar desanimados e tristes. Você sabe por quê, queridos? Nós cristãos somos perseguidos, porque nós somos um povo que celebra. Nós somos um povo que ora. Nós somos um povo que passa por dificuldade, por luta, mas nós estamos celebrando a Deus. Sabe, queridos, a alegria do Senhor, ela não é consequência, queridos. A alegria do Senhor é combustível para a gente poder caminhar e vencer. Deixa eu falar um negócio para você. Eu estou vivo, queridos, por quê? Porque eu tenho Jesus na minha vida. Porque no momento que eu precisei dele para me livrar, ele estava lá do meu lado. Então eu tenho motivos de sobra para celebrar. Era para a minha vida ser interrompida ali aos 21 anos de idade. Sabe, queridos? 21 anos de idade. E eu me entreguei totalmente a Jesus, por quê? Porque eu sempre tive convicção disso. Era para aquela carreta passar por cima de mim e minha vida ser interrompida.
E por que minha vida não foi interrompida, queridos? Porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. E Deus, Ele é tão maravilhoso, queridos, que Ele já até falou para mim com quantos anos eu vou morrer. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Deus, Ele pode agir na sua vida dessa forma também. Deus, Ele pode agir na sua vida dessa forma também. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, não importa o que você esteja enfrentando, eu falo para você, você tem a obrigação de celebrar. Sabe, queridos, hoje, queridos, a palavra de Deus, ela nos chama para poder trocar. Trocar o quê, pastor? Trocar, queridos, a gente tem que parar de murmurar, pelo amor de Deus. A gente tem que tirar isso das nossas vidas. Murmuração vai nos levar à derrota, queridos, vai acabar com a nossa família, vai acabar com os nossos filhos. A murmuração, queridos, acabou com o povo de Israel. Você sabe, queridos, o povo de Israel começou a morrer depois que reclamaram do maná. Tem muita gente morrendo, sabe por quê, queridos? Porque reclama da igreja. Deus preparou uma igreja, Deus preparou uma diretoria para poder cuidar, para poder construir, para poder ter um lugar aqui para a gente. Deus preparou um cantinho para a gente se encontrar, e tem gente ainda que tem coragem de reclamar. Entendam uma coisa, queridos, pare de reclamar daquilo que Deus está nos dando, que Deus está colocando no nosso meio. Para de reclamar. Eu lembro que lá na Golfinho, a gente estava juntando dinheiro para a construção, então a gente não tinha uma aparelhagem de som boa, né? Então de vira e mexe o pessoal reclamava. Eu falei, calma, ainda não é o momento. Eu lembro que nós fomos com o Hermes, lá na Hermes, comprar uma bateria, e foi uma pinchincha para comprar uma bateria, né? Uma luta para comprar uma bateria, sabe, queridos? Por quê? Porque aquele não era o momento, era o momento da gente economizar. Agora vocês viram que deu uma melhoradinha, por quê? Deus está abençoando. Então a gente tem que parar de reclamar e entender o processo. Espera aí, se não é para mim ter isso na minha mão agora, é porque não é o momento. Não é o momento. Sabe, queridos? Então a murmuração, troca ela, pelo amor de Deus, começa a agradecer a Deus, para de reclamar. Pastor, é que você não tem as dívidas que eu tenho. Mas eu não desfrutei quando você fez as dívidas, e você desfrutou. Então você tem que pagar. É justo. Então troque a murmuração pela gratidão. Agora eu vou falar uma coisa que ninguém aqui tem problema com isso. Então eu vou falar só por falar mesmo. Troque a ansiedade por esperança. Eu nem preciso falar muito disso aqui, porque aqui ninguém é ansioso. Ninguém aqui quer logo as bênçãos, ninguém aqui quer logo que acontecem as coisas, né? Para de ficar ansioso e tenha esperança, começa a celebrar. Não porque você está ansioso pela sua vitória, começa a celebrar porque você tem esperança que a sua vitória vai vir no momento certo. Uma vez um irmão falou bem assim para mim, não, pastor, você pode vir daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E é assim mesmo, queridos. A gente não tem que ficar preocupado quando que vai vir, a gente tem que ter a certeza que ela vai vir. Então, como ninguém aqui é ansioso, então não preciso falar muito disso, né? Troque, queridos. Tem alguém aqui que fica tenso? Vai fazer uma entrevista de emprego, nem dorme à noite. Vai tocar aqui no Ministério de Louvor, nossa, nem dorme à noite. Vai fazer uma viagem, misericórdia. A pessoa fica tensa. Troque, queridos, essa tensão por celebração. Agradeça ao Senhor, sabe? Diga ao Senhor, Senhor, não vou mais esperar um milagre para celebrar. Vou celebrar para viver o milagre. Você tem coragem de repetir isso? Você tem coragem? Só quem é corajoso, que tem coragem de repetir isso, que vai lutar com todas as suas forças, se coloca de pé. Agora, se você é covarde e já está chorando porque a derrota está aí, fica sentado. Eu nem vou olhar para mim, que eu não quero ver os medrosos.
Tem coragem de repetir? Nós vamos encerrar o culto já, agora. Nós só vamos repetir isso aqui e vamos orar. Senhor, não vou mais esperar o milagre para celebrar. Vou celebrar para viver milagres. Aplauda ao Senhor, igreja. Oh, aleluia. Levante suas mãos para os céus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este culto, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso de celebração, Pai. Senhor, eu creio, Senhor, que já teremos testemunho, Senhor, desse primeiro dia, Pai. E eu tenho certeza, Senhor, que virão terças-feiras, Senhor, abençoadas, Senhor. Agora eu te peço, ó Deus, leve-nos debaixo da Tua paz, da Tua segurança de volta aos nossos lares, Senhor. E nos dê, Senhor, uma semana próspera, abençoada, Senhor. Que possamos transformar, Senhor, os nossos lares, Senhor, em um lugar de celebração, ó Pai. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Vão em paz em nome de Jesus.